Oi gente, aqui é a Luana e vamos para mais um vlog. Nesse vlog eu vou falar para vocês quantos livros eu consigo ler em 4 dias. Vamos fazer essa tentativa de focar bastante em ler. É claro que eu vou fazer outras coisas, por exemplo, vou fazer as minhas unhas hoje, porém vamos tentar focar em ler. Não sei se de repente eu boto um audiobook nesse babado também. Eu não vou contar o audiobook como leitura, né, tipo, como se fosse livro, mas se por um acaso eu escutar um audiobook, coloco aqui para vocês também. Porque a intenção é que tenha indicações de livro. Um dos livros que eu tô lendo é C. Jane, da Rachel Gibson. Eu já tinha falado em alguns vlogs que eu não tava querendo ler os livros da Rachel Gibson, porque eu tava achando eles todos parecidos. Porém, todavia, entretanto, como eu quero mesclar O Bom Filho com um livro mais tranquilinho, eu acabei pegando esse daqui e aproveitar também pra, naquela minha meta de não parar de ler livros em inglês pra não perder a língua, né? Então eu acabei colocando esse daqui e coloquei esse daqui depois de ler outro livro que eu terminei de madrugada. Se tu não viu qual é o livro, vai aqui nos cards que tem o último vlog. E como eu tô ainda bem no inicinho, eu sei que tem alguma coisa a ver com rock, com uma jornalista ali no rock, porém eu vou falar mais pra vocês um pouquinho quando eu tiver lá por 50 páginas, que eu vou saber mais ou menos qual é a premissa real do livro. Além disso, eu tô lendo Bom Filho, que eu tô desde o outro vlog lendo, e ele tá bem devagar, porém eu quero ver se eu dou uma guinada, porque eu comecei a ler, eu achei ele bem devagar, e depois de uns 10%, agora eu tô mais ou menos em 17%, ele tá mais com substância no sentido que eu estou conseguindo avançar mais. De 10% até 17% foi o que eu li mais rápido, então vamos ver se eu consigo também. Se por um acaso eu terminar esses 2 livros antes de 4 dias, eu vou fazer o quê? Colocar mais outro livro nesse babado, e só realmente pra gente ter noção do que vai acontecer. Vou colocar porque é final de semana e o meu marido não tá de folga. Normalmente quando é final de semana ele tá de folga, eu li muito pouco, mas como é final de semana ele tá de folga, não vai ter tanta mensagem no WhatsApp, esse tipo de coisa, então acho que eu consigo focar mais. Então é isso, gente. Vou fazer minhas unhas e volto numa próxima atualização com o que eu li de alguma coisa, tá? Mais uma atualização por aqui e terminei primeiramente de fazer minha unha. Hoje é domingo, eu não vi, acho que na sexta e nem no sábado. Meu Deus do céu, mas enfim. O que acontece, gente? Várias coisas aconteceram e eu não consegui atualizar do jeito que eu queria. E aquele vlog que ia ser um vlog de quantos livros consigo ler em 4 dias, vai por água abaixo completamente. O que acontece? Estou lendo C. Jane Score. Nesse vlog, no outro vlog, eu tô falando C. Jane, mas enfim, tem a parte Score. Estou mais ou menos na página 120 dessa leitura. É um livro bem legalzinho assim de ler, ele passa bem rápido e ele tem bem poucas páginas. Nesse tamanho aqui parece que é maior, mas na verdade deve ter algo em torno, se aqui tá 300 e pouco, deve ter em torno de umas 200 e poucas páginas. E eu li tantas poucas páginas porque eu estou com crise de enxaqueca. Eu tô com uma enxaqueca assim, ó, que não tá passando, tá bem complicada. E além disso, estou com dor na lombar. Uma coisa maravilhosa. E aí acaba fazendo com que eu não consiga ler tanto quanto eu gostaria de ler. E é legal porque eu vou mostrar pra vocês como é que é a vida real de uma pessoa nos seus momentos normais de leitura. Apesar de eu querer focar mais, acaba que eu não consigo focar tanto na leitura assim, porque eu tô mais descansando e ficando tranquila do que de fato lendo. O bom de ter o livro físico é que eu não tô pegando tanto tablet pra ler. E aí, por causa da enxaqueca, ler no tablet é muito pior, então ler no físico é o que tá adiantando mais as coisas pra mim, o que faz que Bom Filho vá ficar por mais um tempo. Mas esse vlog vai ir pra mais de 4 dias, porque realmente senão não vou ter muito o que falar por aqui. Esse livro aqui fala a história da Jane. Ela é uma escritora de uma coluna de um jornal e ela escreve nessa coluna sobre encontros amorosos relacionados a mulheres, sobre mulheres tendo encontros e tal, e como é que é se relacionar com homens. Lembrando que esse livro é de 2003, então algumas coisas são um pouco datadas, mas enfim. Tem essa coluna que ela escreve, por ser de 2003, as pessoas têm costume muito de ler jornal, esse tipo de coisa, e além dessa coluna, ela também escreve com um pseudônimo chamado Honey Pie. E nesse pseudônimo ela escreve colunas bem hot. E eu falo hot, gente, do nível assim de pornografia mesmo. Só que ela sabe que essas colunas elas são lidas por homens, porque são em revistas pra homens. Então seria, meu Deus, como é que é o nome da revista? Tipo Playboy. Playboy, a pessoal tinha as fotos lá das mulheres, mas tinha uma parte que era de piada, se eu não me engano. Ou, enfim, ela escreve nesse tipo de revista que tem essas histórias muito absurdas. Só que ninguém sabe que é ela que escreve essa coluna de contos eróticos. Até que o editor da revista que ela escreve sobre os encontros chama ela pra cobrir
o time de rock de Seattle, por que eu falei Seattle, e aí ela tem que viajar com eles, ir pros jogos de hockey com eles e tal, só que acontece é que ela não entende de rock, então ela tem que estudar tudo sobre rock pra poder entender e poder fazer a melhor coluna possível. Além disso, ela tem toda uma questão que os caras, tipo assim, não querem falar com ela, não sabe, pra eles ela é uma pessoa completamente estranha, diferente, tipo, ela não é dali. E aí tem essa questão de ela não sabe se eles não gostam dela porque ela é nova ou porque ela é uma mulher, porque o antigo repórter que tava ali com eles, ele era um homem. Ao mesmo tempo que a gente conhece o interesse amoroso dela, que é um jogador de hóquei também, e ele é muito chato, ele é muito insuportável, mas ela tem uma atração com ele, ela quer uma coisinha com ele. O que eu tô gostando bastante da história, além do fato de a gente ver as peripécias dela tentando lidar com a questão dela não saber muito de hóquei e ainda tentar escrever as coisas que ela precisa escrever, eu tô gostando muito do desenvolvimento dos dois personagens, ao mesmo tempo do desenvolvimento de cada um deles separado. Porque eu gosto dessa autora que ela não tem pressa muito pra colocar os personagens juntos. Às vezes, em alguns livros ela coloca, mas depois vai ter o desenvolvimento, mas ela não tem muita pressa deles ficarem juntos e se gostarem, já dizerem que amam um ao outro sem nem conhecer muito bem. E é o que acontece aqui, a gente tá em 120 páginas, porém, todavia, entretanto, a gente tem um desenvolvimento muito legal das duas partes, tanto dela na parte profissional, então a gente sabe como é que ela tá escrevendo, qual é as preocupações dela, o porquê que ela é do jeito que ela é, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta, e também ele com relação ao esporte dele, o quanto que ele gosta, quais são os problemas que ele teve anteriormente com relação a se machucar, né, porque é um esporte de contato, então acaba que ele teve um problema ali e agora ele tá se recuperando. Ao mesmo tempo que tem as partes que é enemies to lovers, porque eles são, gente, insuportáveis. Ela é um pouquinho chata, mas ele consegue ser mais insuportável ainda. É uma coisa, meu Deus, ele é muito insuportável. Eu acho que fica pior porque ele está no meio com outros homens, então ele tem aquela coisa do convencimento. Só que eu acho que a autora, ela consegue mesclar bem o convencimento dele de uma forma que ele não fica insuportável a ponto de tu não querer que eles fiquem juntos. Ele não é convencido de tipo, nossa, eu sou muito gostoso, sabe? Ele não tem esse quê. Ele é muito seguro de si, mas não algo que fica além do normal ou além do aceitável. E além disso, eu tava percebendo que as interações entre os dois não são muitas, não tem várias e várias conversas entre os dois, porém quando eles conversam é muito engraçado porque eles ficam soltando alfinetada um pro outro o tempo inteiro. Agora eu tô num momento do livro que ela tá tentando fazer amizade com os jogadores porque eles realmente não estão dando entrevista pra ela, não querem que ela fique muito ali perto deles, mas ela tá meio que conseguindo quebrar essa barreira, então eu tô nessa parte e eles acabam voltando pra Seattle, porque eles fizeram algumas viagens, eles voltaram pra Seattle e agora a gente vai ver como é que ele vai lidar com a irmã, porque ele tem uma irmã que ele tá cuidando, então como é que ele vai lidar com a irmã, não sei se eu vou fazer a atualização quando eu chegar mais ou menos em 200, ou se eu faço só quando eu terminar, porque, enfim, gente, se a minha dor de cabeça melhorar, a minha enxaqueca melhorar, eu consigo, sabe, desenvolver um pouquinho mais a leitura. E aquilo que eu falei, Bom Filho não tá rolando porque simplesmente só piorou, sabe? Eu tava até animada, porém, todavia, entretanto, enxaqueca não combina muito com computador, luz muito forte. Essa luz tá aqui porque senão vocês vão ficar muito escuros. Volto na próxima atualização com vocês. Voltei aqui com a mesma roupa, porque ontem consegui chegar em... estava na página 120, né? E agora eu estou na página 196. Então li bastante ontem de madrugada e aconteceu várias coisas bem interessantes. Que não tinha dito pra vocês, no livro, a autora, ela desenvolve bem o relacionamento dos dois personagens. Então ela tem uma atração física por ele, mas ele não tem muito por ela, porque ela se veste de uma forma bem formal, assim, porque ela quer ser vista pelo trabalho dela, então acaba que ela não quer focar tanto nessa parte de físico, de ficar mais feminina, porque ela acha que não cabe, sabe? Não cabe para o trabalho que ela vai desempenhar. E na vida dela também, ela não é o tipo de menina que usa maquiagem, esse tipo de coisa. Então ela tem
tem uma atração física por ele não tem como ela, mas a autora, ela cria esse momento de interação entre os dois, de começo de relacionamento entre os dois, muito interessante, de enemies to lovers. Porque o problema dele é que ele tem uma superstição que ela vai dar problema pra eles e eles vão começar a perder no jogo de hóquei, e ela quer se mostrar, ela quer mostrar que ela é boa no que ela faz, fazendo entrevistas, esse tipo de coisa. Sem contar que ele tem toda uma questão de não dar entrevistas porque ele teve problemas anteriores dos repórteres acabar inventando mais coisas do que de fato aconteceu. E aí o que acontece é que nesses 150 páginas iniciais é esse relacionamento dos dois, que nem eu falei, de eles desenvolverem esse relacionamento, porém agora está entrando na parte de eles estarem interessados mutualmente, não apenas ela, mas ele também começou a ver ela de outra forma. Principalmente porque como eles criaram um relacionamento de conversa, e até então ele não tinha questão de conversa com outra mulher, era sempre a parte física, ele tá começando a perceber que, nossa, é interessante conversar com uma mulher, é interessante ter essa troca entre as pessoas. E principalmente que ele vê que eles são muito parecidos, então ela tem um quê de ser muito competitiva, ele também tem um quê de ser muito competitivo. Ela foca no trabalho, ele também foca no trabalho dele. Então estão mais ou menos no momento que eles acabaram se beijando e ele tá realmente percebendo que, nossa, eu acho que eu quero essa mulher, e essa mulher é completamente diferente das outras mulheres que eu ficava até então. E uma coisa que eu não tinha falado sobre o outro update, que eu acho interessante de falar, é que a Rachel Gibson é uma boa autora para ler livros em inglês. A escrita dela é fácil e também é fluida, então não tem tantas palavras super difíceis. Aqui ela bota algumas palavras difíceis por causa da personagem, que a personagem é mais... não é carrancuda a palavra, mas ela é uma pessoa mais formal, então algumas palavras ou outras ela usa, e é legal dar uma pesquisada, porém eu não tô achando tão difícil assim. É claro, eu não acho que é um livro fácil, ele é mais ali pro nível intermediário, mas dá pra ler tranquilo, tu vai procurar uma palavra ou outra, mas a história flui bastante porque é bem linear, sabe? Não vai e volta, é uma coisa bem tranquila assim de perceber. Eu só fiquei confusa em um momento sobre quem era o narrador, porque o livro é contado em terceira pessoa, pelo ponto de vista do cara e pelo ponto de vista da menina. Então é aquilo de ela foi até tal lugar, ela viu tal coisa, ela falou tal coisa, ela teve o sentimento de tal coisa. Eu tô falando muita coisa, mas vocês entenderam. Um momento que eu fiquei, ué, mas quem é que tá... qual é a parte de cada um? Porque a autora, ela separa em blocos, então tem um momento do cara e tem um momento dela, e nesse momento que me confundiu, tava falando os sentimentos do cara e tal, e de repente a gente já tava tendo a visão da menina, e eu fiquei, ué, mas não teve uma separação pra mim saber que começava um momento da menina. Só foi nesse momento, não sei se foi um problema de edição de livro que aconteceu isso, mas de modo geral é bem tranquilo de entender quando é os sentimentos de um, quando é os sentimentos de outro, principalmente quando é algum momento de que é legal de ver os sentimentos dos dois. Então, tá, pra não ficar tão grande, vou tentar resumir. Vamos supor que tem um momento no vestiário que ela vai fazer uma entrevista. Então, a gente vê o ponto de vista dela da entrevista, e aí pula, e a gente tem o ponto de vista dele com a entrevista. Então, alguns momentos, não são todos, porque senão vai ficar muito repetitivo, mas alguns momentos a gente tem. Em outros momentos, pra não ficar repetitivo, a autora, ela acaba colocando como uma lembrança. Então, teve aquele momento lá no vestiário que ela falou tal coisa e eu senti tal coisa. Então tem essas reflexões também que a gente consegue ver o que é o sentimento de cada um dos personagens. Então é bem legal, tô gostando. Eu acho que se fluir bem, eu consigo chegar em 300 páginas ainda hoje, e talvez na quarta, hoje é segunda-feira, talvez na terça ou na quarta eu termine este livro aqui. Minha enxaqueca melhorou muito, porque acho que também, como eu descansei bastante, acabou melhorando muito, mas eu não quero forçar a ler no tablet. Eu não sei nem se eu vou conseguir editar um vlog agora, mas eu queria tentar editar um vlog pra vocês que vai no domingo. Mas é isso, gente. Até a próxima atualização. Tchauzinho. Voltei com várias novidades, meu Deus. Passou alguns dias desde o último update. Acho que passou uns 3 dias, tá, gente? Hoje é
quinta-feira. Não vou saber, porque eu não consegui ver os arquivos, então não vou saber. Mas hoje é quinta-feira, passou alguns dias, e o que acontece? Cortei meu cabelo primeiramente. Já tava com muita vontade de cortar, porque eu não tava achando ele prático, e eu tava sempre com o cabelo preso, sempre, sempre, sempre. E aí resolvi cortar, meu marido me incentivou e tal, então fiquei assim, gostei bastante. Agora já secou. Quão tempo a menos demora para secar? Porque antes demorava de horas e horas e horas, e dessa vez demorou tipo umas 2 horinhas pra secar completamente. Eu deixei agora com o cacho mais soltinho assim, então já fiz uma finalização pra deixar o cacho mais soltinho, mas também tem como eu deixar o cacho bem fechadinho, caso eu queira. E a ideia era cortar de um jeito que aqui embaixo, se eu achasse muito esquisito, eu conseguiria fazer trança. Então aqui embaixo não ficou tão, ficou batidinho, mas não ficou tanto, ó, a ponto de se eu quisesse, eu conseguiria fazer trança. Mas enfim, gostei bastante, muito, estou muito faceira por finalmente, simplesmente poder sair com o cabelinho assim, sabe? Só dar uma arrumadinha e já estou pronto. E caso eu quiser fazer alguma coisa muito diferente, eu consiga fazer sem me ocupar muito tempo do meu dia. Além disso, fiz a minha unha de novo. Não sei se eu falei em algum vlog, mas eu uso unha postiça e elas estão durando bastante. Eu vou viajar no mês que vem e aí eu resolvi já fazer um teste pra ver quanto tempo vai durar, pra ver se eu consigo ficar com a unha. E estou ficando. Eu tava com ela quadrada, agora eu tô com ela assim, desse jeito estiletinho. E ficou bem fofinho porque eu fiz uns corações. Fiz uns corações. Tentei me aventurar por coisas diferentes de unha também, então estou completamente visual todo novo. Caso vocês queiram que eu fale mais sobre coisas relacionadas à beleza, por exemplo, agora eu vou comprar uns cremes diferentes, não sei se na viagem de repente eu vou comprar, pra finalizar o cabelo. Caso vocês queiram, me falem que eu mostro pra vocês também. O que acontece? Chegou um livro, comprei ele na Amazon e ele foi R$23,88. Ele é um livro de sebo, porque essa série, os livros, eles são bem, bem caros. Então eu resolvi que eu pegaria eles todos de sebo, mais ou menos no estilo da Agatha Christie. Então, uma coleção, a não ser que um novo esteja muito barato. A tendência é que eu faça uma coleção que nem da Agatha Christie, que é de livros de sebo. Que é essa série aqui da Nora Roberts, Imortal. Imortal não, né? Mortal. Então, eu li no Desmortal, esse daqui é o segundo livro, Glória Mortal. E eu vou lendo os livros aos poucos, que daí eu tenho lido outras séries, então a ideia é essa de eu ler aos pouquinhos também. Eu não peguei no Desmortal ainda, gente, porque ele não tava tão caro, tava uns R$20, mas entre pegar esse e pegar no Desmortal que eu já li, eu preferi pegar esse, porque daí eu leio no livro mesmo, sem ser no tablet. Esse livro tem as páginas branquinhas, ó, o que é bem incômodo, bem desconfortável, principalmente porque ele é grande. Ele tem 360 páginas. Estou bem animada para a leitura dele. Acho que eu vou ler ele no próximo mês, depois da viagem, porque eu não vou levar na viagem para não ficar com peso desnecessário. E provavelmente eu vou levar um tablet, mas não sei se na viagem eu vou conseguir ler tanto não. Vai ficar talvez ainda para quando eu voltar de viagem. O que acontece também é que eu terminei de ler esse livro aqui, que é Sid Jane Score, da Rachel Gibbs. E, gente, é aquele romance de enemies to lovers, então a gente sabe que eles em algum momento vão ficar junto e tal, mas o legal é descobrir o preâmbulo, as coisas no meio. Esse daqui é um livro também que fala sobre esportes, então para quem gosta de esporte, principalmente hockey, talvez goste desse daqui. Esse daqui não tem no Brasil, eu dei uma procurada, não achei, mas é aquilo que eu falei para vocês em outra parte desse vlog, é que se tu quer treinar o inglês, tu já tem um inglês intermediário, tu já sabe construções de frases e tem um pouco de vocabulário, tu vai conseguir ler esse livro aqui tranquilo, porque aqui não tem tempos verbais tão diferentes assim, as sentenças não são tão elaboradas, a construção de narrativa não é tão elaborada que tu possa ficar perdido. Então é um bom livro para tu treinar inglês. Sobre a história em si, eu gostei bastante. Eu gostei da personagem, a personagem é muito legal. Foi interessante ver uma personagem não é feminina no sentido de usar brinco, usar maquiagem, usar esse tipo de coisa, mas ainda assim ela ter um quê de feminilidade do jeito dela. Então é legal ver uma personagem também que ela está focada no trabalho dela e que ela quer crescer na carreira e ela tá fazendo aquilo, tá naquela posição ali de trabalho que ela não se dá muito bem, mas que ela vai se esforçar pra ser a melhor naquilo. Eu não gosto muito de personagens que a gente não vê o porquê que ela é boa, ela não se esforça, ela não treina, ela não procura as coisas. Simplesmente ela é boa porque a autora resolveu que naquela narrativa faz sentido. Aqui não, é que a gente vê a Jane que ela foi ser uma jornalista de esportes, a gente vê ela estudando sobre, lendo livros sobre, inclusive tem uma hora que ela ganha um livro do cara sobre o rock e
palavras ali que são do rock, então é bem legal isso de ver o quanto que ela tá se esforçando pra dar o melhor, apesar de aquilo dali não ser algo que ela queria, não é que ela não queria estar, mas não é algo que ela conhecia, porque na visão dela eu vou ficar nessa parte aqui de jornalismo, de repórter, pro time de rock, mas vai me alavancar para outras coisas. As pessoas vão ver o quão bem eu escrevo para mim poder ir para outros lugares. Além disso, o personagem masculino também é bem legal. A gente tem ele com a interação com a Jane, mas também ele com a irmã dele, porque ele acaba cuidando da irmã, porque a mãe dela morre. Eles são irmãos por parte de pai, e aí o pai também já é falecido, enfim, e a gente vê essa questão dele gostar do rock. Ele também tem um quê com o trabalho dele, e ele não julga ela por gostar do trabalho dela e querer focar no trabalho dela, então é uma coisa bem legal. E ele é meio mulherengo mesmo, mas a gente meio que percebe que muitas coisas ele não é só mulherengo, outras coisas foram inventadas, aquele tipo clichê também, mas é aquele ponto de o babaquinha, mas tem uma questão de ser fofinho também. E o legal é que o livro é de 2003. Eu não tenho lido livros tão atuais assim, eu peguei um próximo agora, que acho que é o mais novinho que eu tenho lido nos últimos tempos, mas é legal ver livros mais antigos, que não vai fazer mais de 20 anos esse livro aqui, e é legal de ver como não tinha internet, telefone é outra coisa, coisas que hoje em dia a gente mandaria uma mensagem, antes era totalmente diferente. Então é isso, gente, eu gostei bastante da leitura, e se eu ficar aqui, eu vou ficar lá, falar, e não vou terminar esse vlog nunca. Eu peguei outro livro em seguida, e aí o que acontece? Eu tinha falado pra vocês que eu tava com crise de enxaqueca, ainda não estou 100%, né? Voltei 100%, então eu tava com um pouco de medo de pegar o tablet pra ler. Então o que eu resolvi? Vou pegar mais um livro que eu tinha aqui, que eu ainda não li. Depois que eu ler ele, eu volto para as questões de livro de tablet, né? Porque tava bem complicado. Então eu peguei esse daqui, que é Cartas Perdidas pelo Caminho, da Graciela Marink. Eu não sei se é assim o nome dela, tá, gente? Se não é, me desculpa. E aí eu peguei o livro, porque esse livro aqui eu troquei ele por outro com a autora, e tanto é que esse daqui veio com marca-página e veio autografado, que é bem legal. E ele é um livro curtinho, ele tem 218 páginas, eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra ler ele, mas ele vai ser lido em outro vlog com vocês, e porque eu também não sei sobre o que é a história. Ele parece ser um infanto-juvenil, eu tinha dado uma folhada ali no início, e ele tava com a classificação de infanto-juvenil, então provavelmente é um romance bem, assim, de adolescente mesmo, e eu vou ler ele em outro vlog com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, até o próximo, tchauzinho!